Josué 1, a partir do versículo 6. Aí a palavra de Deus diz assim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Só até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor possa usar o profeta, usar o pregador dessa noite, que não seja a boca do pastor, mas que seja o pastor o mensageiro daquilo que o Senhor, na eternidade, já determinou para o seu povo. Nos visita nessa hora, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu tenho um horário reduzido. Essa mensagem ela precisa ser clara e objetiva. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: resultado. A Bíblia fala que Josué seria bem sucedido, certo? E o que é ser bem sucedido? Ser bem sucedido é você ter resultado, não é? Então todas as pessoas, todas as pessoas, elas têm que ter resultado. Como eu disse a vocês no culto anterior, Moisés ele tinha uma missão. A missão de Moisés é levar o povo para a terra prometida. E Josué ele vai ser o encarregado de executar o final da missão, porque Moisés fica velho. E porque eu já expliquei para vocês, ele não pode herdar a terra prometida. Aí Deus fala com Josué o seguinte: Josué, eu vou te deixar ser um homem bem sucedido. Você só tem que ter coragem. E aí eu fiquei pensando assim, né? Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga para as pessoas? Eu quero falar para vocês o seguinte: Josué, ele vai ter uma experiência parecida com a de Moisés em atravessar o Rio Jordão com o pé seco. Moisés ele atravessa o Mar Vermelho e Josué atravessa o Rio Jordão. O que eu quero dizer para vocês? Que qualquer problema que vocês tenham, qualquer um, a Bíblia fala que Deus ele é capaz de abrir o mar ou é capaz de abrir um rio. Ou seja, não importa qual é o problema que venha sobre você. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maior força da natureza que a gente conhece é a água. Imagine só, aquela chuva que aconteceu, o que aconteceu numa irmã aqui na casa da irmã da igreja aqui? Perdeu tudo. Quando a pessoa está lá numa cachoeira, rola uma tromba d'água, já era. Você pode lutar contra tudo. Mas a água, ela é terrível. A água é poderosa, a água é forte, mas ao mesmo tempo, a água, ela é, como é que eu vou dizer? Ela se adapta em qualquer espaço que ela estiver. Por exemplo, se você pegar a água e botar no copo, ela toma o formato do copo. Se você botar numa jarra, ela toma o formato de uma jarra. E muitas das vezes, a nossa vida, a gente vai entrar em contato com elementos que parecem ser tão fortes como a água, sabe? Você fala assim, gente, como é que eu vou transpor essa situação? Como é que eu vou transpor esse problema? Aí o que Deus faz? Deus, às vezes, ele vai criar pontes. Mas, às vezes, não dá tempo de preparar a ponte. E aí o que Deus faz? Ele abre o mar. Então, eu preciso que vocês entendam aqui, gente, eu preciso que vocês entendam de verdade, é que a gente crê num Deus que ele é capaz de resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Eu não resolvo o problema. Você trazer o problema para mim, eu posso te ajudar em oração, te dar um conselho. Mas Deus não, ele pode resolver o seu problema. E aí o que acontece? Por que nós estamos aqui num culto de oração? E num culto de oração estamos pregando a palavra. O pastor Luiz, nós estávamos na igreja do pastor amigo nosso, Manancial de Missões,
E o Luiz ele falou uma coisa interessante. O crente tem que orar, mas o crente tem que orar com a Bíblia. O que ele quis dizer pelo ali? Que o crente ele precisa conhecer a palavra de Deus para ele orar. Porque como é que você vai orar se você não conhece a palavra de Deus? Como eu disse a vocês há tempos atrás, a minha filha, ela tem coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta. Por exemplo, ela não come coco e não come milho. Se eu fizer um estrogonofe cheio de milho para ela e querer agradá-la, não vou conseguir. Se eu trouxer um bolo de chocolate com recheio com coco, o que vai acontecer? Eu não vou agradá-la. E por que eu não vou agradá-la? Porque não é aquilo que ela gosta, a mesma coisa é Deus. Como é que eu vou orar a Deus se eu não conheço a Deus? E para eu conhecer a Deus, eu tenho que conhecer as ações de justiça. Lembra que eu falei isso domingo? Os atos de justiça de Deus. Como é que ocorreram os atos de justiça de Deus? Aqui nas terças-feiras nós estamos aprendendo sobre os heróis da fé. E eu quero que vocês entendam que os heróis da fé são pessoas como eu, como você. Essa água que vai aparecer aqui como um empecilho, e depois ela vai ser uma bênção do próprio país, ela nessa hora, ela vai ser o quê? Uma barreira, mas Deus vai o quê? Vai tirar a barreira. Só que se a gente não crê que Deus tira a barreira, para que a gente vem na igreja? Muitas das vezes, a gente fica se perguntando, Senhor, por que eu estou com esse problema? Senhor, fulano de tal, fulano não serve para nada, entre aspas, né? Serve para nada, fulano é assim, fulano é assado, fulano tem tudo, a vida do fulano está boa, e eu estou aqui com problema de saúde, estou com problema financeiro, estou com problema disso, problema daquilo. Pô, e o fulano de tal lá está bem, está tudo certo. Só que se você se relacionar com Deus dessa maneira, você vai ter inúmeros problemas. Por quê? Primeiro, porque Deus é o maior interessado em resolver alguma situação da sua vida. Em outras, Ele quer que você mesmo resolva. Como? Conhecendo a palavra. Quer ver uma coisa? Eles vão atravessar e eles vão lá em direção à terra prometida, eles vão tomar terra para eles. E aí o que acontece? Lá no deserto não houve a circuncisão. Lembra que eu sei para vocês o que é a circuncisão? Que ele pega lá praticamente a fimose lá do pênis do homem, corta. Qual que foi a primeira coisa quando eles começaram a tomar posse da terra? Josué fez o seguinte: nós não vamos possuir a terra sem antes fazermos um pacto com Deus. Estão entendendo? Então, olha só, se você quer uma solução para o seu problema, se você quer resolver todas as situações da sua vida, primeira coisa que você tem que fazer, um pacto com Deus. Nos nossos dias, como é que esse pacto é feito? Algumas igrejas têm um apelo, né? O que acontece? A pessoa vai lá na igreja, aí o pastor fala, e você agora que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão, vem aqui na frente. Algumas igrejas trabalham assim. Nós não temos essa visão. Porque, na verdade, o que deveria acontecer era eu ter que convencer a você de que você é tão ruim, tão pecador, que era o contrário. Você que tinha que orar a Deus e falar, Senhor, pelo amor do seu filho, me recebe na tua glória, me sustenta, me ajuda. Vocês estão entendendo? Porque, gente, nós precisamos entender que Deus é Senhor e que nós somos pecadores. Quando a gente fala assim, vem cá aceitar a Jesus, me parece que algumas pessoas, a pessoa fala assim, não, hoje eu não vou não. Olha que loucura. Pô, não vou aceitar Jesus hoje. Como é que você não vai aceitar Jesus hoje, cara? Ele que tem que te aceitar, o pecador é você, cara. Ele era Deus, se fez homem, olha só, ele era Deus, então ele não precisava de você, porque ele já era Deus. Aí ele se fez homem, por amor a gente, mesmo se a gente merecer. Morreu por nós. Voltou a ser Deus. Porque a Bíblia fala que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser Deus. Antes ele se humilhou. Está entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Jesus, ele se humilha a se tornar homem. E quando o pecado toma Jesus na cruz, se fosse eu, teria morrido fulminado, se fosse o Sebastião, teria morrido fulminado, se fosse meu pai, teria morrido fulminado. Jesus só não morreu fulminado porque ele era o próprio Deus. Vocês estão entendendo?
Então nenhuma pessoa boa poderia nos ter salvado, senão o próprio Deus. Porque a quantidade de pecado que foi sobre ele naquele momento, gente, foi o pecado das pessoas que pecaram desde que o mundo nasceu, ou seja, desde Adão, e o pecado de até o dia em que a igreja vai ser tomada. Todos esses pecados que nós temos, que você vai cometer durante a sua vida até você morrer, todos esses pecados foram levados na cruz de Jesus. E ele só conseguiu resistir a isso porque ele era o próprio Deus. Então, nós não vamos aqui fazer para você um apelo. Pelo contrário, o que nós vamos fazer para você é tomar consciência. Meu filho, olha só, se eu fosse você, eu amava a sua vida. Porque foi isso que os hebreus fizeram. Nós vamos tomar posse, mas como? De qualquer jeito? Não. Nós vamos tomar posse, nós vamos circuncidar. O que é a circuncisão hoje? Podemos dizer que é o batismo. A pessoa fala assim, nossa, cara, eu quero viver minha vida com Deus. Então eu vou tomar um banho. E aí pronto, ela toma um banho. Aquele banho simboliza o quê? Você matar a velha criatura e ali nasce uma nova criatura. Isso é o batismo. Então, se você quer ter uma aliança com Deus, você precisa de ter um sinal físico. É engraçado que eu e o Luiz estávamos vendo um filme de um médico, muito interessante, não sei se ele era inglês, e aí ele vai para um país árabe, e ele tem um romance com uma mulher lá e tal, e aí ele fala que ele é judeu para ele não morrer, porque lá os árabes não gostavam dos cristãos, né? E aí chega uma denúncia de que aquele homem não era judeu, que ele era cristão. E os árabes colocam ele numa praça pública só de homens, ali, tipo uma assembleia, e tira-se a roupa dele. Por quê? Porque o judeu tem um sinal no corpo. Vocês estão entendendo? Ele pegou e falou assim, vamos ver se você é judeu. E ali naquela hora, aquele homem que estava sendo, ele tinha recebido a denúncia sobre ele, estava sendo verificado que de verdade aquele homem não era judeu, porque ele não tinha o sinal. Isso quer dizer que nós temos que fazer o sinal hoje? Não, nada a ver. Mas o nosso sinal hoje é o quê? É a confissão pública. Como que é a confissão pública? Através do batismo. Então eu vou lá pegar o Sebastião, aí falo lá na piscina, lá, né? A gente vai te fazendo rir. Mas o que a gente entende que o que importa é o ato. Então vamos trazer lá o Sebastião. A gente pergunta, Sebastião, você crê em Deus? Sim. Você crê que ele mandou o seu filho como o único e suficiente salvador de toda a humanidade? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Val! Aí volta Sebastião. Aí quer dizer que Sebastião virou outro naquele momento? Não. Mas quer dizer que ele está dando um sinal para o mundo de que ele está matando a velha criatura e nascendo a nova. Então tem pessoas que não batizam, sabe por quê? Tem medo. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não, mas você não quer dizer nada. O povo todo foi circuncidado lá. O que importa é o que você vai fazer depois que você batizar. Está entendendo? Depois que você batizar, devagar, você vai reconstruir a sua vida. Quantas pessoas batizadas, gente, está no mundo aí perdido, desviou do Evangelho? Quantas pessoas batizadas? Então isso que a gente fica às vezes com medo, ai, estou com medo de batizar, não sei o quê, isso é bobagem. Porque na verdade o que você deveria fazer é o contrário. Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, me recebe na tua glória. É o que eu estou falando para vocês, não é a gente aceitar Jesus não, é o contrário, a gente pedir que Ele nos aceite. Fala, Senhor, eu vou batizar, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para o ministério, eu quero dedicar minha vida ao Senhor, e eu quero fazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja? O Senhor quer que eu batize? Eu batizo. O Senhor quer que eu vou para um seminário aprender teologia? Eu vou aprender teologia. Senhor, o Senhor me chamou para ser músico, então eu vou estudar música. Vou estudar canto, vou estudar violão, né? Cada um na sua área. E dentro de cada um na sua área, nós vamos servir a Deus. E aí nós vamos para uma outra parte. Tá frio, cara. Chega uma hora em que eles estão... Chega uma hora em que eles estão... Um momento que eles estão... Para vencer uma batalha contra um povo pequeno, e o que acontece? O povo é derrotado. E aí Josué vai orar a Deus, Senhor, por que o povo foi derrotado? O que está acontecendo? Aí Deus falou assim, ó, Israel pecou. Como que Israel pecou? Olha só que doideira, o pecado de uma pessoa fez toda uma nação perder uma guerra. Vocês têm noção do que é isso? O pecado de um homem
fez uma nação perder a terra, a guerra. E aí o próprio Deus falou para Josué: Josué, tem pecado no meio do arraial. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão caçar esse pecador. E esse pecador é chamado de Acã. Acã faz o quê? Ele pega um tesouro para ele, ao qual Deus não ordenou pegar. E o que eu tenho a dizer para vocês e para mim também? É que tem momentos na nossa vida em que as coisas do mundo, elas não podem e elas não devem entrar na nossa vida, mesmo que elas sejam boas. A Bíblia está falando lá, a palavra está falando, não pega, não pega, não pega, e Acã faz o quê? Ele pega. Nós vamos estudar depois o herói da fé chamado Eliseu. Eliseu, ele era discípulo de um profeta chamado Elias. E teve um servo dele, Geazi, que ele não deveria pegar um tesouro, porque Eliseu não quis o tesouro. Geazi foi lá e pegou o tesouro. Sabe o que aconteceu com Geazi? Geazi ficou leproso. Por que isso acontece, gente? É porque não segue a palavra. Você quer ver uma outra coisa interessante que vai acontecer na vida de Josué? Então preste atenção. O pecado na nossa vida, ele tem que ser removido. Como que se remove o pecado, gente? Conhecendo as Escrituras. Não tem outra maneira de remover pecado. Você acha que todos os pastores que existem no mundo não pecam? Você acha que padre não peca? Todo mundo peca, irmão. Mas o que acontece com essas pessoas que pecam? Essas pessoas que pecam, elas pedem perdão a Deus. Por quê? Porque elas conseguem reconhecer o seu pecado por causa da Escritura. Agora, e se você não tem Escritura? Como é que você vai reconhecer o seu pecado? Você quer ver outra maneira que a gente reconhece o pecado? Na oração. Todas as vezes que nós estamos orando, Deus ele mostra pra gente o que você tem que mudar. Estou entendendo, gente? É meio chato falar de pecado, porque hoje em dia a gente só fala de bênção. Não é verdade? A gente só fala de bênção. Então assim, igual a Clara, né? Demora pra vir, quando vem, não sou pecado. Tadinha. Mas, gente, mas é o que? É verdade. A Bíblia está mostrando aqui que o que? O povo estava perdendo a guerra por causa do pecado do Acã, cara. E quantas das vezes, aí agora eu vou levar para o outro lado, a gente perde porque anda com os outros errados. Não é verdade? Você está andando com a Acã, meu filho, sua vida está toda errada, você não entendeu até agora que você está andando com a Acã, cara. Não é verdade? As coisas não fluem, namoro não funciona, casamento não funciona, emprego não funciona, nada na vida funciona. Por quê? Você está coladinho com a Acã. Uma vez o Murilo falou comigo: nossa, eu estava com fulano de tal, rapaz, eu andava com fulano, meus passarinhos corriam, quanto isso é isso, quanto isso é aquilo. Rapaz, fulano saiu da minha vida. Rapaz, eu estou fechando negócio aqui, fiz um rolo assim, fiz um rolo assado. Mas por que isso acontece? É isso aí, cara. Às vezes você está andando com uma pessoa, e essa pessoa está cheia de problema. Aí o que ela faz? Ela carrega esse problema na sua vida. Então nós temos que selecionar até mesmo as pessoas que nós andamos. E aí nós vamos para uma outra parte de Josué que é interessante, agora é a parte boa. Tem uma certa batalha que o povo de Israel está travando, em que eles fazem uma oração. Josué pede para Deus dar mais tempo. E aí o que acontece, pai? Deus para o sistema. Algumas pessoas, e a Bíblia vai dizer que Deus parou o sol, mas Deus não pode ter parado o sol, porque o sol não gira em torno da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia está errada? Não. Quer dizer que a Bíblia foi escrita num contexto histórico em que as pessoas não sabiam que era a terra que girava em torno do sol. Então não há um problema nenhum teológico sobre isso. Então Deus para, meu irmão, o sistema de rotação da terra. A terra para de girar. Aí a Bíblia fala que Deus para o sol e a lua. Mas não para o sol e a lua, a terra para de girar. Aí você pensa bem, um Deus que faz a terra parar de girar, não pode resolver o problema que você tem? Gente, é muita falta de fé nossa. Por isso que eu estava falando para vocês, se você seguir na risca aquilo que Deus manda, você vai ser bem sucedido. Não tem como não ser bem sucedido.
Você quer ver uma outra coisa que acontece legal? Nisso tudo. E agora a gente vai entrar na parte final do texto, do sermão, na verdade. É que, graças a Deus, eu fui uma pessoa que sempre tive muita fé. Não necessariamente eu sempre fui um bom cristão, mas fé nunca perdi. E tudo que eu conquistei até hoje, eu conquistei por fé. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês não conquistam nada por merecimento. Nada. Ah, mas eu acordo cedo. Não. Você conquista por fé. Eu estou falando com Deus. Porque pelo mundo você conquista, lógico. Pega o Bill Gates, pega lá o... Como é que é o nome do CEO da Apple que morreu? O Steve Jobs. Pega o Silvio Santos. São pessoas talentosas que ficaram ricas com o seu próprio talento. Sua visão. Mas existem muitas pessoas que é a mão de Deus na vida delas. Eu e a Heloísa, a gente acompanha, a gente está fazendo um curso, que o pastor que inicia esse curso, ele estava quebrado, sem dinheiro. E ele de repente começou um clube de inteligência na casa dele. Iam 5 empresários lá. E aí, do nada apareceu um banqueiro no meio do negócio. E aí o banqueiro começou a levar outros empresários. E aí, por fim, um dos empresários contratou um salão para ele poder fazer, porque não dava mais para fazer na casa dele. E aí, com isso, ele foi se tornando um pastor referência no Brasil. Mas por que ele foi pastor referência? Porque ele era bom? Sim, mas porque Deus levou pessoas até ele. Ele não trabalhou, ele não construiu nada. Ele não era um bom vendedor que batia de porta em porta. Ele tinha conhecimento, aí rolou boca a boca, né? Alguém que sabia que ele tinha conhecimento foi junto. Aí falou, pô, mano, tô indo no lugar, você tem que ir junto, cara. Aí o outro ia, caramba, tô indo no lugar que você tem que ir. E aí um foi levando o outro, só que era só acabou com o rico. Só empresário. Por que isso é interessante a gente ver? Porque a pessoa que tem dinheiro, ela não é completa. O dinheiro não completa ninguém. Nós temos 3 coisas na nossa vida: a vida emocional, a nossa vida financeira e a nossa vida espiritual. Repetir algum não, né? O que é a vida emocional? A vida emocional é como você lida no seu dia a dia, seus relacionamentos. Então, por exemplo, eu sou casado. Então eu tenho uma vida emocional com a minha esposa. Eu sou pai, eu tenho uma vida emocional com a minha filha. Eu sou filho, eu tenho uma vida emocional com meus pais. Eu sou irmão, eu tenho uma vida emocional com a minha irmã. Eu sou genro, sou cunhado, sou professor. Então, em todas as esferas que eu ando, se eu não estiver bem emocionalmente, eu vou ferir as pessoas, sim ou não? Vou ferir as pessoas. Então, hoje, existem muitas pessoas que, porque não têm inteligência emocional, ela não consegue uma promoção, ela não consegue um bom relacionamento, ela não consegue viver bem com as pessoas, por quê? Porque ela não sabe como trabalhar no coletivo. Ela não tem uma inteligência emocional. Outra coisa, se você está duro, sua vida vira um inferno. É a inteligência financeira. Você está lá, as contas não batem, a agiota batendo na porta, o banco te cobrando, todo mundo te ligando, você tem que desligar o telefone porque você não aguenta mais os outros te ligando. Aí fala para mim, você consegue trabalhar bem desse jeito? Não. Vai ser um bom marido desse jeito? Não. Vai ser uma boa esposa desse jeito? Não. Vai ser um bom filho desse jeito? Não. Vai ser uma boa mãe desse jeito? Não vai. Esses dias eu estava com problemas emocionais, um problema enorme no trabalho. Aí você conversar comigo e falei, filho, agora não. Por quê? Porque eu não quero ser um mau pai agora. Porque senão eu vou te maltratar, ou seja, vou brigar com ela, vou ser grosso. Então eu falei, dá uns minutinhos para o papai poder digerir os problemas, e aí depois o papai volta. O que é isso? Isso é inteligência emocional. E a outra inteligência é a inteligência espiritual. O que Deus está falando para Josué? Tem coragem e seja forte. E segue o livro da lei. O que Deus está falando? Tenha coragem, seja forte, ou seja, meu filho, tenha foco. Você vai chegar lá. Aqui na nossa igreja, nós vamos desenvolver isso nas pessoas. As pessoas vão sair daqui do culto com inteligência emocional,
As pessoas vão sair daqui do culto com inteligência financeira e as pessoas vão sair daqui do culto com inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? E aí eu acabo. É a fé. A fé em quê? A fé em Deus através da palavra. Senão vai ser igual aquela mulher que tem fé em Deus, que o cara vai sair da casa dele para casar com ela. Não é verdade? Eu estou falando para vocês aqui, mas não é mentira não. Pastores já confessaram, nunca aconteceu comigo, de pegar os pedidos de oração, uma mulher pedindo para o marido separar da mulher e casar com ela. Então pensa bem, uma mulher escreveu lá: Senhor, que o Senhor tire lá o seu Joãozinho da casa dele e traga ele para minha casa. Que ele abandone a esposa que ele está pedindo. Tipo assim, ele está me prometendo há tanto tempo que vai abandonar, nunca abandona, Senhor. Então, que o Senhor, esse mês, eu vou dar um dízimo alto, eu vou dar uma oferta forte, eu vou dar 50% do meu salário, porque eu tenho fé que o Senhor vai tirar ele de lá e vai trazer para minha casa. Gente, é esse o tipo de Deus que nós queremos? Claro que não. Mas por que a pessoa olha errado? Porque ela não tem a inteligência espiritual, ela não aprendeu a palavra de Deus. Amém? Então, Josué foi um homem que tirou o povo do deserto e levou o povo para a terra prometida. Por quê? Porque ele foi um homem que obedeceu a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós somos inteligentes emocionalmente, nós somos inteligentes financeiramente e nós somos inteligentes na fé, na espiritualidade. Amém? Então nós vamos orar.